parte do oxigênio consumido pela cidade de São Paulo vem da maior e única reserva florestal da capital paulista, que fica na região sul de Parelheiros, a 42 quilômetros da Praça da Sé. O proprietário é o advogado integrante da Comissão de Sustentabilidade e Meio Ambiente da OAB São Paulo e ex-conselheiro da OAB também São Paulo, Dr. Jaime Vita Rosso, para falar sobre o projeto da melhoria do meio ambiente dentro da cidade de São Paulo, como também a qualidade do ar que respiramos. Ele está aqui conosco no Questão de Justiça. Como vai, doutor Jaime? Muito obrigado. Agradeço a oportunidade de estar nesse programa, que é da nossa casa, da nossa ordem, da qual, orgulhosamente, eu estou inscrito exatamente há 57 anos, sem parar. Aqui estou para responder as perguntas desse seleto grupo de colegas que vem me pedir observações a respeito do trabalho que eu venho desenvolvendo em São Paulo. E é um assunto muito interessante, a questão do meio ambiente, né? Também não deixando de colocar que viemos também de uma casa muito boa, que é o IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo, viu, doutor Paulo Barbosa, que está aqui, né? Nos visitando hoje, que também faz parte da programação da Rádio Record, né? Todo dia lá a gente respondendo, né? E o doutor Leopoldo também, que está aqui hoje para participar do programa, que é da OAB do Tatuapé, né? Meus cumprimentos a todos vocês. A gente faz esse desfile de cargos aqui, por exemplo, o doutor Paulo Barbosa, ele está na Cruz Vermelha também, mas ele também, salvo equívoco, pode ser confundido com o Paulo Barbosa da Rádio Record. Né? E lá, quando existe o nosso programa que nós fazemos lá, existe realmente um alvoroço quando fala o nome, porque confunde as pessoas. Isso é falsidade ideológica, doutor? Não, ainda não chegou a tanto. Olha, eu acho que a questão do meio ambiente, doutor Rosso, é uma questão que é muito discutida há pelo menos uns 10 anos, mas de vital importância para o momento, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco desse projeto, agora desenvolvido pela Ordem, né? Como é que a Ordem vai tratar isso junto ao governo? Bom, a Ordem dos Advogados de São Paulo, pioneiramente, ingressou nesse importante e decisivo para a humanidade campo de atividade. Por sorte, o presidente Durso, com grande clarividência que lhe é usual, ele convidou para a presidência do Dr. Carlos Alberto Maluf Sanseverino, que é um expert no assunto e um trabalhador incansável pelo meio ambiente. As últimas pautas que nós temos tido, inclusive em reuniões sucessivas dentro do plenário da Ordem ou fora do plenário da Ordem, são voltadas à discussão hoje, sobretudo desculpe a palavra, do famigerado Código Florestal, que foi relatado na Câmara pelo deputado de São Paulo, Aldo Rabelo. Eu costumo dizer, não com ironia, mas satirizando, que o deputado Aldo Rabelo, ele trocou a foice e o martelo pela motosserra. No instante em que ele conseguiu, atendendo ao apelo e ao lobby fortíssimo dos ruralistas, transformar e montar um arcabouço que dá liberdade plena para desmatamentos, dá indulto a quem flagelou o meio ambiente, sem tomar em conta que é comum ao ser humano aquele que flagela e depois não é punido, ele vai repetir com maior dose no próximo futuro. Um exemplo, enquanto se discutia na Câmara Federal a votação do código proposto e foi aprovada por maioria absoluta, quase,
aumentou verticalmente o desmatamento da Amazônia. Só para entender, professor, na verdade, me parece, eu não li o projeto em sua íntegra, mas eu queria entender o seguinte, me parece que quem plantou recebe uma multa e aí tem aquela questão de quem não plantou, só para que nós entendêssemos. E também gostaria de entender essa questão da floresta, porque muitas vezes o telespectador pode pensar assim, mas floresta é só aquela floresta gigante, mas existe a floresta urbana também, né? Tem essas localizadas, né? Bom, o grande problema é o seguinte, existiam propriedades agrícolas, não obstante a lei, que diziam que pela própria estrutura legal do nosso arcabouço jurídico, que teria que manter o mínimo de 20% de reserva legal. Muitos proprietários alegando que se eles fizessem 20% da área deles, que seria pequena, se tornaria inviável economicamente a produção. Outros, ao contrário, atenderam ao preceito legal e constituíram essa reserva. Com essa mudança proposta por Aldo Rabelo e aprovada, o que vai ocorrer? Aqueles que cumpriram a lei são penalizados. Os outros que não cumpriram a lei, além de não serem multados, vão ter um indulto criminal, porque o fato é criminoso, e também a isenção do pagamento dessa multa. Então, nós outra vez instituímos a impunidade, que é a marca indelével desse país nesses últimos anos. Agora, e a pessoa jurídica também tem previsão? A pessoa jurídica em si? Claro que sim, claro. Responsabilidade da pessoa jurídica nessa questão. A responsabilidade, na minha opinião, hoje, a responsabilização da pessoa jurídica existe, como existe daqueles que a representam. E não só a responsabilidade civil, como a responsabilidade também em razão do fato econômico, que implicaria no pagamento da multa. Entendi. Agora, o senhor acha mais difícil, doutor Jaime, nós educarmos os nossos parlamentares para essa continuidade ou as próprias pessoas que vêm a invadir esse espaço aqui? Posso fazer um complemento? Educar se lê vontade política ou falta de entendimento do que está fazendo, doutor? Não, o grande trema que nós temos... Nós desvirtuamos tudo nesse país. Nós não temos mais consciência nacional. Hoje, embora não esteja ainda implantado no Brasil, o lobby de direito, como existe nos Estados Unidos, e provocou vários problemas que não vou trazer aqui agora para você, os quais eu conheço bastante bem, o projeto do antigo senador Marco Maciel, vice-presidente, ainda continua dormindo, mas o lobby existe. Mas é um lobby muito mais violento, porque é um lobby de suborno. De troca de interesses. Agora, qualquer projeto hoje em relação ao meio ambiente tem que se preocupar com o futuro das nossas gerações, até porque eu acho que um projeto para o meio ambiente, principalmente voltado às florestas, é para que o nosso meio ambiente, de certa forma, seja preservado. E aí se fala em sustentabilidade. Não seria mais ou menos neste objetivo que deveria ser? Em termos. Nós não temos que nos voltar para o futuro. O futuro é hoje. O futuro é hoje. As novas gerações, né? Claro que sim. Para as próximas gerações, vamos tentar manter aquilo que existe, melhorar o que existe, aprimorar e, inclusive, ampliar. Foi o meu caso que eu fiz em São Paulo. Eu comprei uma área no extremo da Zona Sul, naquela época, nos anos 60, não existia sequer uma estrada para chegar lá, não existia luz, não existia nada. A minha ideia era fazer um loteamento, eventualmente, um dia, etc. A minha família emigrou da Itália nos anos 80, no século XIX, para o Brasil, por problemas ecológicos no sul da Itália. Vou dizer o seguinte, a natureza foi totalmente devastada nessa região, no século XVII e XVIII. As pessoas já não tinham mais condição de encontrar trabalho. Apareceram sucessivamente inúmeras doenças endêmicas, das quais ressalto a malária.
A minha bisavó, por exemplo, teve 4 vezes malária na Itália, no século XIX, e em razão da deficiência de tratamento e de medicamentos, era uma mulher calva. E, além disso, a criação, essa pobreza, a disseminação da pobreza, propiciou o nascimento de diversas organizações criminosas. Sim, mas no decorrer dos anos nós notamos aí uma grande preocupação com a questão do meio ambiente. A partir da Constituição de 1934, então, quando as propriedades deixam de ser, de certa forma, colocadas de uma forma mais arbitrária, a preocupação com o meio ambiente, se não bastasse os crescimentos das cidades, né? E trouxe uma preocupação muito maior, né, doutor? Exatamente. Bom, a preocupação pelo meio ambiente em São Paulo existiu pontualmente. Por exemplo, a criação do bairro do Pacaembu pela City. A City, o bairro do Jardim América. Jardim América também. Certo? A companhia City, evidentemente, uma companhia estrangeira, inglesa, se preocupava com isso, porque já tinha por tradição essa preocupação. Mas nós não. Se você verificar os bairros como Cambuci, onde eu nasci, Moca, Paris, etc., Bom Retiro, etc., com exceção onde está localizada a Pinacoteca, nunca tiveram a menor preocupação com o meio ambiente. Nossa, o Tatuapé então cresceu demais, hein? Eu lhe digo mais uma coisa. Eu nasci no bairro do Cambuci, vivi no bairro do Cambuci durante 30 e poucos anos, até me mudar. Acho que só para o telespectador entender, porque o programa, com certeza, ele é transmitido em rede nacional. Os bairros que o doutor Jaime comenta, né, Walter, são bairros de São Paulo e bairros de grande volume populacional e que estão nobres de São Paulo. Eu não sei se dá tempo, mas também a gente pode citar que quase tem advogado que assiste e também tem população em geral. Mas, por exemplo, isso também foi falta de um olho num projeto diretor de expandir a cidade, né? Só para, por exemplo, o bairro de Santo Amaro, onde tem essa reserva que o senhor falou, o tamanho daquilo é uma cidade, né? Foi, inclusive, município. É verdade. Foi município. Foi município. Agora, vou lhe contar, já que você cita esse fato, nas redondezas onde eu estou localizado, que é no extremo sul da cidade, consta num personagem importante da colônia japonesa de São Paulo, que por uma homenagem eu não vou citar o nome, na sua biografia, no livro dele, um fato importante, relevante da vida dele. Ele comprou uma área ali naquelas redondezas de 100 alqueires. Nossa. E nos anos 20 ele destruiu tudo e fez carvão. Que coisa. Agora, vamos preservar mesmo o nome. Agora, a área que ele mantém, eu acho que eu estou chegando no final do bloco, mas a área que ele mantém não é uma reserva nativa, seria uma reserva legal. Não. Eu comprei uma área absolutamente devastada. Ficou devastada durante alguns anos, até a minha consciência voltar, a minha culpa pela minha família vir da Itália para o Brasil. E o que ela sofreu para vir para o Brasil? A minha bisavó com a minha avó, sozinhas, as duas. E o fato de eu ter trabalhado 5 anos na África, eu aprendi o significado do que significa a devastação do meio ambiente. Olha, não vai ter jeito. Se eu estender a pergunta, vai estourar o bloco, então eu vou entrar no bloco, doutor, para a gente voltar aqui, porque já citou experiência na África, então, dá para a gente encaixar milhões de perguntas, senão você vai ficar aqui esperando, ansioso, terminar o comercial, a gente volta aqui no Questão de Justiça daqui a pouco com o doutor Rosso. Você está aqui no Questão de Justiça, hoje recebendo um amigo, né? Um amigo, vou dizer, que é de longa data, com mais de 20 anos. É duro falar isso, doutor Paulo? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos, mas, né, o doutor Jaime Vitor Rosso, que eu conheci no Instituto dos Advogados de São Paulo, que para quem não conhece o Instituto, foi aí a instituição precursora da OAB. Tem o Instituto dos Advogados do Brasil, depois o Instituto dos Advogados de São Paulo, que o senhor faz parte e uma super qualidade daquela época do Instituto, Jaime. Né? Quem estava vendo o último bloco, vendo que o senhor está falando de meio ambiente, teve o prazer de escutar que o senhor teve essa adequação nessa área que o senhor fez em São Paulo, essa consciência por um trabalho que o senhor fez na África. Eu vou sair um pouquinho da pauta, agora eu fiquei curioso para falar dessa situação da África que o senhor foi fazer. Vamos internacionalizar o programa. Pronto, eu quero saber. É um país difícil, complicado, né? Vários países, na verdade, é um continente complicado. A partir dos anos 60,
dos anos 60, eu trabalhei em alguns países, alguns países. Com muita honra participei de um projeto que, infelizmente, não vingou, idealizado, financiado e montado por vários advogados ilustres, e inclusive pela família do atual vice-presidente da República, que participavam da administração dessa empresa. Uhum. O que iria fazer essa empresa? Essa empresa iria explorar as reservas que nós temos de xisto bituminoso no Vale do Paraíba e transformar o xisto bituminoso em gás. Isso significaria o seguinte, que nós não precisaríamos importar gás no país desde aquela época, se o projeto tivesse sido levado. Não ia ter problema nenhum com a Bolívia, né, doutor? Não só isso, não só. O fato, o xisto bituminoso, quando bem aproveitado, como o grande projeto da União Soviética, onde eu estive, na época da ditadura. Então isso já é uma coisa antiga, então nós poderíamos ter nos utilizado dessa técnica. Claro que sim. Nós não fizemos. Depois eu fui assessorar empresas brasileiras em matéria de construção, de abertura de mercado de construção. Então eu trabalhei na maioria de países da África, da antiga África francesa ou belga. E eu via realmente a destruição maciça das florestas. E tive a infelicidade de um dia tomar um avião, um dia claro, e de cima você via o deserto avançando. Que coisa. O deserto avança, está avançando e continua avançando. E depois você percebeu o que o meio ambiente, o que produzia aquela inferioridade física, cultural daqueles pobres africanos. Exatamente a destruição do meio ambiente, que era paralela a outro. Agora, levando em conta toda essa sua experiência com relação a, e principalmente levando em conta a cultura, até porque o senhor conheceu essa questão do meio ambiente além das nossas fronteiras. Hoje nós temos diversas políticas no nosso país. Nós temos lá, por exemplo, a questão dos resíduos sólidos, nós temos o papel das ONGs na neutralização de carbono e diversos outros temas de destaque hoje que são utilizados pelas instituições como um todo. Na sua opinião, o que o senhor acha dessas políticas hoje em nosso país? Levando em conta todas, sem especificar qualquer uma delas. Nós temos muita política e pouca atitude. Nós não temos aplicação da lei. Você vê o seguinte, para aplicar essa lei seria a coisa mais fácil do mundo. E vou lhe dar um exemplo. Cada vereador em São Paulo tem 30 assessores, pelo menos. E para manter todo o controle ambiental no estado de São Paulo, o IBAMA tem 30 fiscais. Nossa. É a área pequena, né? Eu sustento uma coisa. Venho sustentando, já falei várias vezes no plenário da OAB, seja no plenário ou seja na nossa comissão, que o nosso problema é a vinculação às atividades e práticas de corrupção. Ponto. Eu queria aproveitar, já vi que o doutor Leopoldo já fez uma parte de Dom Vali, mas eu queria aproveitar para usar da experiência do senhor e ver um fato atual agora, né? O mundo inteiro tem visto essa questão das usinas agora, né? Com toda essa tragédia do Japão, a questão das usinas. A Europa também faz um movimento para que esse tipo de trabalho não aconteça. Vamos colocar assim, né? As usinas não sejam mais usadas. Como é que o senhor vê isso? Acabei de falar em corrupção. A continuidade no Japão se deveu à corrupção. Porque essa usina que teve esse problema lamentável recentemente, ela já devia estar encerrada há mais de 20 anos. E a gente não pode esquecer que o Japão tem uma tradição cultural de aceitar a corrupção. Ele aceita a corrupção, fechando os olhos, negligenciando ou recebendo dinheiro. Então, logicamente, isso tinha que um dia acontecer. Outra coisa que é importante a gente entender, e está ocorrendo na Itália, neste preciso momento,
O terremoto de Áquila, de 4 anos atrás, que liquidou praticamente a cidade maravilhosa que era Áquila, o terremoto era previsível, teria sido previsível, como teria sido previsível o tsunami e o terremoto no Japão. Pensou? O que fizeram os advogados, aí que a importância da advocacia limpa, advocacia séria, advocacia voltada para o social, provocaram e ingressaram com ações contra os funcionários da meteorologia da Itália. E foram denunciados. Que diferença. Bacana, que diferença. O mundo científico todo, italiano e até francês, quer dizer, então não temos mais liberdade, porque nós não somos Nostradamus para prever. Em termos, se vocês se julgam tão importantes, que vocês gastam tanto dinheiro em tantos mecanismos para que prevenir catástrofes, não, nenhum problema. Agora, eu passo para o nosso tupiniquim processo. Seria ou não seria previsível a catástrofe de Petrópolis? Perguntaria. Óbvio que sim. Porque aquela área, doutor, ela é reincidente essa situação, Mas como não, Santa Catarina. Não é? Mas não é só lá, meu Deus do céu, não é só lá. Santos. E tem muita gente morrendo. Santos. Morreu muito. Mas o grande problema é o seguinte, o fato ocorre, agora nós ingressamos na parte séria do problema. O fato ocorre com gente miserável, porque se deixou essa gente miserável estabelecer. Por quê, doutor? Por causa que foram corrompidos os fiscais, todo mundo vê que estão construindo. Quer dizer, a situação econômica está suplantando a dignidade humana aí. Não. A estrutura administrativa é corrupta por natureza. Bem complicado. Porque quando o cidadão escuta, doutor Rosso, que morreram, que a gente participou, né, num trabalho na Cruz Vermelha, que o doutor Paulo nos indicou, que morreram em Petrópolis X pessoas, né, 2.000, 3.000. A última contagem que eu vi era 800 e pouca, mas deve ter sido perto daquilo, porque a gente não consegue averiguar toda a dimensão do negócio. Só quem teve lá, como a gente teve, percebe o que acontece. E aí você nota que ali aconteceu uma situação que tinha um sistema que deveria ser usado para avisar da catástrofe, custava acho que R$90 mil mensal, isso não é feito? Como é que o senhor vê essa situação? O senhor já percebeu a indignidade toda do senhor, mas isso só vem à tona um pedaço e depois não se fala mais nisso, até acontecer mais uma catástrofe? Não, mais algumas catástrofes que podem ocorrer a qualquer instante. Mais algumas catástrofes que podem ocorrer. Não só em São Paulo, como em Pernambuco, como em Alagoas, vocês viram. Eu passei, alguns anos atrás, eu trabalhava muito em Pernambuco, numa estrada que estava sendo construída. Olhei uma construção na estrada e falei, isso aqui vai desmoronar. Não tinha nenhuma estrutura. Eu que sou advogado. Chamei e parei o carro, estava num táxi para ir no fórum de uma cidade próxima, parei o táxi, chamei um engenheiro e falei, escuta, isso aqui você vai me perdoar, mas isso aqui vai ocorrer um deslizamento. Ele falou, sou engenheiro? Eu falei, não, sou advogado. Advogado se mete em tudo. Advogado se mete em tudo mesmo. Claro que tem que se meter em tudo. O nosso próprio estatuto manda que a gente se meta em tudo. E muito bem faz o presidente Durso, que diz, nós temos que nos meter em tudo, porque nós estamos em tudo. Agora, a nossa ficção, o grande problema, o grande problema brasileiro hoje, que nós estamos aumentando o rating das nossas finanças. O Brasil compra dólar, sabendo que o dólar está desvalorizando, compra dólar para sustentar a economia americana e nós perdendo o emprego. E nós vivemos dentro de uma fantasia de um Estado de Direito que tem instituições abertas, judiciário funcionando. Construtoras e mais construtoras construindo e construindo e sem um termo de impacto, sem uma consulta daquele impacto ambiental. Nós não temos uma coisa, nós não temos democracia. Porque o Estado de Direito não se confunde com a democracia. Nós temos um Estado de Direito mal funcionando, porque nós temos uma legislação superada, um judiciário capengante,
Eu saí do meu escritório há 4 anos e tenho processo que começaram em 1976 e não terminaram ainda. Nossa, isso todo mundo escuta e ninguém isso aí quase é uma entende. Situação delicada. Às vezes a pessoa morre, né? Agora, você veja o seguinte. Você veja o caso, vou dar um exemplo simples. A semana passada, estourou o caso na Inglaterra. Numa semana depois, o primeiro-ministro, depois de todos, até o Murdoch, o famoso Murdoch, já tinha sido chamado e o presidente foi depor. Aqui você imagine, para um ministro depor, aquele foi o primeiro-ministro que foi depor. E ele balançou. Nós não temos efetividade no direito, na aplicação do direito, que é isso que nós, advogados, gostamos. Nós somos contratados para dar efetividade ao direito do nosso cliente. Tem ele não direito. Tá certo? Tem ele ou não. Tem ele não direito. Mas o judiciário não nos permite isso. Ou a sucessão de recursos que foram montados. O papel do advogado não é buscar pela segurança jurídica, né, doutor? Não, pela democracia. Nós não queremos segurança jurídica. Segurança jurídica nós temos, mas de fantasia. Nós queremos democracia. Doutor Rosso, usando da experiência, a gente já chegou à democracia ou nós queremos a democracia? Nós queremos a democracia. Nós precisamos da democracia. Aliás, o Fábio Comparato, que foi no calor, o professor Fábio Comparato, ele deu uma entrevista recentemente e disse assim, nós nunca tivemos democracia nesse país. E é verdade. A verdadeira democracia se dá no instante que queremos a efetividade do direito. A aplicação do direito. Não o direito apressado, mas o direito justo num tempo certo. E a concretização da cidadania também, né? Claro. A educação, e aí trabalhamos com a educação, e diversos valores, né, que sustentam toda essa pirâmide, né, doutor? Sustenta a pirâmide de um negócio chamado dignidade, que nós não temos dignidade. Nós não temos dignidade. Nós, o povo, não é? Sim, claro. Total. Claro. Ou ele não tem consciência de dignidade? Nós temos consciência de dignidade. Porque se você pega um indivíduo que toma o trem todo dia, que sai da estação, não sei de onde, lá da Zona Leste, para trabalhar onde for, no centro, ele tem mais dignidade que um banqueiro, ou que muitos banqueiros. Um banqueiro, por exemplo, teve um habeas corpus julgado à noite e o presidente do Supremo Tribunal escreveu 50 páginas para libertá-lo. Alguém que roubou uma melancia teve essa oportunidade? De forma alguma. Não, né? Não. A gente precisa fazer autocrítica, meu Deus do céu, do nosso sistema. Nós temos que fazer uma autocrítica do nosso sistema, temos que melhorar o nosso sistema, temos que educar o pessoal para se insurgir, não insubordinar, se insurgir democraticamente. Mas é uma lição, né? Lição de, não é? Uma lição de cidadania. Né? Cidadania, lição de conhecimento. Olha, e o senhor viu, já passou, está quase indo para o final do último bloco, do segundo para o último bloco. Aí o cidadão que está em casa pensa, vamos votar mais, de forma mais consciente, aí que eu falo, acompanhar o que o político faz. Eu acho o seguinte, doutor Rosso, a gente estava conversando antes de entrar, eu acho que não tenho certeza absoluta, que essa qualidade de distinção jurídica que o senhor tem que ser passada para frente. Isso é uma que o senhor tem e que os advogados que têm essa linha. Tem muitos ainda, né, doutor? Só que, graças a Deus... A maioria. Então não se deve colocar, não é posição minha expressar nada, mas fico contente de o senhor estar aqui para poder colocar e esclarecer e talvez incentivar não só advogado, como médico, como político, como população, que a gente tem que ter uma noção clara de cidadania com respeito ao próximo. Eu só, fechando esse bloco, peço que o senhor volte no próximo bloco, aí a gente vai mostrar algumas obras do senhor e falar um pouco mais desse projeto que o senhor incentivou com sua área pessoal e hoje está aí um projeto da cidade de São Paulo. A gente vai por um intervalo aqui no Questão de Justiça e retorna daqui a pouco no nosso último bloco. Você está aqui no Questão de Justiça, né, que pode ser visto em suas reapresentações aqui pelo próprio site. Sabe como? Você entra no site RBTV, www.rbtv.com.br, entra ali no nosso programa de jornalismo e vê ali Questão de Justiça. Entra ali, vê como é que você participa, entra no nosso site e vê on demand os programas que se passam aqui na Rede Brasil, na TV aberta, que passam os mesmos programas aqui, e também na Rádio Record, né?
Questão de Justiça também nas ondas do rádio de segunda a sexta-feira, lá na Rádio Record. E você pode mandar também sua opinião. Opinião importante para nós continuarmos a fazer a cidadania. Tente pelo e-mail, questãodejustiça@rbtv.com.br. Hoje recebendo com muita honra um amigo, né, do Instituto dos Advogados, que hoje dá a honra também estar participando, faz tempo, mas da OAB, a gente está lá na ordem, Dr. Jaime Vitor Russo. Queria mostrar algumas obras do Dr. Jaime, acho que dá para mostrar nessa câmera aqui, né? Essa aqui, a autoria jurídica em migalhas é o segundo, deve ter o 2 e o 3, a gente vai mostrar já, né? Aqui tem um outro, que é o 2, eu vou deixar aqui com o selinho na capa, mas não tem problema, quem quiser procurar aí, tem nas principais livrarias, né? E também o 3, falei que tinha o 3 porque tem o 3, né? O 3 também aqui, né? E um aqui interessante, Carrefour para intelectuais esse franceses é lançamento, parece, contemporâneos. Lançamento, né? Lançamento, né? De que se trata, doutor? Este último? É. Me lembro que o Jarbas Passarinho, o coronel Jarbas Passarinho, que eu conheci ainda como interventor, depois da Revolução no Pará, eu vou contar um fato, que é histórico, mas precisa ser contado para os advogados e para a população saber. Esse homem hoje aparece como um santo, escrevendo em jornais, dando pareceres, etc. Esse homem, como do interventor, eu vi, estando presente no Tribunal Pleno do Estado do Pará, naquela época, em sessão, ele ligou para o presidente dizendo: saia da presidência e venha falar comigo. O homem teve que sair correndo de Beca para atender o palácio o interventor ao lado. Nossa. Esse homem foi ministro da Educação e no governo do Sr. Collor ele foi ministro da Justiça. Eu fui o único dentro do Instituto dos Advogados que propôs uma moção de desconfiança contra essa nomeação. Dentro do Instituto dos Advogados. Em 1968, ele montou um negócio chamado Lei de Diretrizes e Bases, que mudou toda a estrutura do ensino nesse país e vulgarizou o ensino. Acabou com o ensino, acabou com a possibilidade das pessoas pensarem. Porque antes, com a cultura clássica que nós tínhamos, talvez um pouco exagerada, nós éramos obrigados treinados também a pensar. Passou-se para a cultura americana. Os americanos não pensam. Se pensassem, não teriam feito as guerras que fizeram. Se pensasse corretamente, não teriam dado esses golpes no mundo inteiro que deram. Se não pensasse, talvez não deu um calote e vai quebrar a economia mundial. Então, o que eu fiz? Resolvi pegar alguns intelectuais franceses contemporâneos, todos eles de origem estrangeira, cujas famílias mudaram para a França, em algumas dezenas de anos passados, e escrevi sobre eles uma antologia, ponto. Essa antologia, eu usei a palavra Carrefour, que em francês, no francês antigo, significa um ponto de encontro para intelectuais franceses contemporâneos. Interessante, né? Olha, é um livro provocativo, é um livro que nenhum crítico de literatura comentou, apesar de todos terem recebido o livro. Porque eu não faço parte do seleto grupo daqueles dos jabaculê. Agora eu tenho uma dúvida, trazendo a questão para o Brasil, eu tenho uma dúvida. Hoje nós sabemos que dentre as políticas todas que estão em nosso país, nós sabemos que a pessoa jurídica ganhou um grande destaque nos últimos anos, a pessoa jurídica como um todo. E as empresas hoje fazem aquela política, a empresa parceira da natureza, né? As empresas hoje neutralizam e compensam os gases que emitem, enfim. Dióxido de carbono. Já que o doutor... as compensações... Já que o doutor sacode o coreto mesmo e fala o que pensa, eu queria ouvir a opinião dele com relação a isso. Parceira, parceira da natureza. Posso dizer uma coisa? Eu estou falando que penso, mas baseado numa coisa que é a verdade. A verdade, dizia um filósofo espanhol, o Jaime Balmes,
A verdade é a realidade das coisas. Tá certo? A realidade das coisas. Tá certo? Você viu que a maioria dessas empresas que dizem sou parceiro da natureza e colocam uma modelo que ganhou $2 milhões para fazer aquela apresentação. Ou às vezes o selinho. Existe na Europa o selo verde. Selo verde, o selo parceira da natureza, o selo ambiental. Mas tudo isso está sendo colocado em questão. Nós temos hoje também o balanço social, o balanço ambiental, para isso a gente faz um ISO 14000, etc. Mas eu vou contar e confessar para vocês agora, melancolicamente, que eu estou há 32 anos dentro da cidade de São Paulo. Eu plantei 800 mil árvores na cidade de São Paulo. Muito mais do que o Estado e a Prefeitura entre os anos 96 e 2000. Eu nunca recebi R$1, nem de uma empresa, nem de ninguém, de uma entidade pública. Apesar de ter batido na porta de todas elas, não só bati, mendiguei, estou mendigando, porque me custa R$20 mil por mês para manter essa reserva. Nossa, olha só. Fantástico, maravilhoso. Agora, de certa forma, as empresas, dentro das políticas que são implantadas, em parceria, por exemplo, com ONGs em geral, mas o que você vê, plantam doutor? árvores. Eu vou pedir para o doutor. Brincadeira. Mas aonde o senhor vê essa parceira? Eu não vi parceiro de nada. Às vezes eu vejo uma pracinha dizendo aqui a empresa mantém. É uma árvore que eu vejo. O grande problema é o seguinte, dá licença, você precisa entender uma coisa. Eu soube. Não posso afirmar que seja verdade, mas eu soube. Que numa determinada época, não é nessa administração da prefeitura, é outra administração, a prefeitura comprava mudas, apesar de que podia fazer muda no Manequinho, o parque aqui no Ibirapuera, pagava, digamos, 10, quando eu podia ter vendido a mesma muda para a prefeitura por 2. Nossa. Da mesma forma que, não era importado? da mesma forma que a China acabou de inaugurar um trem-bala que sai de Pequim vai até Xangai na ponta, atravessando o Himalaia, que fez em 2 anos e meio, 3 anos, que custou 1/3 desse que vai custar São Paulo, Rio, Viracopos ou Guarulhos, onde aquele tem 1.600 quilômetros, esse vai ter 400 quilômetros. E custou 1/3. Aquele tempo. Agora, inaugurou outro dia. Agora, para implantar essa linha férrea aí, uma série de desapropriações, uma série de... Mas, meu Deus do céu, você tem que entender que nós estamos fazendo uma ablação de recursos financeiros em torno de R$400 milhões para um estádio de futebol que ninguém sabe se daqui 4 anos vamos ter jogador para jogar dentro. O espectador. Pergunta para ele se ele é corintiano ou não? Eu acho que não. Por isso. Não, não é por isso, não. Eu acompanhei a construção do estádio de São Paulo. Ninguém botou dinheiro nenhum. Tá? Eu me lembro a seriedade com que aquele negócio foi feito. Meu pai foi um dos fundadores de São Paulo. Meu pai deu dinheiro para o São Paulo. Meu pai deu uma herança que nós recebemos para o São Paulo. Naquele tempo era diferente. Não tem essas... infelizmente, a política de expansão, principalmente essa questão de Jogos Olímpicos e Copa aí, então já começou já, né, doutor? Ela já começa já meio que... Está capengo já. Agora, tá fogo capengo. equalizar isso, né? Alegria para o povo, tecnologia e crescimento, que é muito bom para todos nós. E de outro lado, a questão do meio ambiente, do meio ambiente. Fico pensando como equalizar isso, doutor. O jovem é jovem. E é tão bom ser jovem, né? Faz tanto tempo. Ele se esquece que em Roma já se dizia, se dê ao povo pão e circo, não é? Deu ao povo pão e circo. Eu vou apimentar de novo essa parte desse comentário que o senhor fez. O senhor imagina como é que vai ficar essa situação se o nosso país é do futebol e agora que a peteca foi jogada para cá, se realmente o nosso país, vou voltar à pergunta, é do futebol mesmo. Porque não se tem investimento nenhum, como é que fica? Né? É uma situação difícil agora que o Brasil se encontra, se a coisa não estiver andando direitinho. E vai ser cobrado pelo mundo inteiro. Nossa, vai vir aqui uma central, um jogo de fora aqui, um país que tem uma segurança mais reforçada. O Obama veio e não conseguiu entrar em lugar nenhum. Eu permito discordar de você. Você viu que nos Jogos Pan-Americanos
foi feito um bonito acordo entre o governo do Rio e os traficantes, porque não aconteceu nada, não é? Vai se fazer um novo pacto, não é, doutor? Esse pacto deve estar em andamento, não é? Para saber o que vai se trocar para cima e para baixo, não é? Não é verdade? Ou não? Eu acho que alguma coisa... É lógico, foi um pacto, não é? Foi um pacto. É porque houve o silêncio de todos. Então, não houve? É verdade. A gente só não esquece essas coisas, né? O que me marcou também muito na visita do Obama, queria falar fora do teatro e, no fim, fechou num quadrado e ficou dentro do teatro. Ele não saiu a público, não. Estou citando esses fatos que o doutor tão claramente coloca, porque será que não só o governo, a gente sabe como é que está, né? Não é a crítica, não é nada, é uma história que fala. Mas será que o povo está mais consciente para tudo isso, doutor? O povo está anestesiado, porque nós estamos vivendo de um falso momento de desenvolvimento, nós estamos empregando muita gente, e tudo isso é pontual e factual, e onde nós não temos mais uma indústria brasileira de verdade nesse processo todo. No instante que essas empresas não se sentirem bem aqui, elas vão fazer o que fizeram outras. O japonês vai dizer sayonara para ir embora e os outros vão dizer bye bye. Como vários já fizeram. E aí, doutor? E aí, doutor? É a minha grande questão. Nós não criamos base. Nós não criamos identidade. Nós perdemos a nossa identidade. Por isso esse meu livro é um ponto de revolta, revolta consciente. Voltemos um pouco para trás, vamos conhecer gente nova, porque aqueles caras, o Obama, por exemplo, escandalosamente mentiu na campanha e agora tem outro procedimento. Ele disse que fechava Guantánamo, não fechou? Que ele saía do Afeganistão, custa 100 bilhões de dólares por ano o Afeganistão. Com 100 bilhões de dólares, ele resolveria um montão de problemas dos pobres, dos imigrantes, dos americanos. Os escândalos que os bancos fizeram. E eu posso dizer com um pouco mais de tranquilidade, uma informação para vocês que não sabem, a meu respeito. Eu sou aposentado no estado de Illinois como advogado. Então eu posso falar, porque eu conheço bem esse Obama. A mulher dele é muito mais inteligente que ele, viu? Agora, doutor, estamos no caminho certo? Não, estamos no caminho totalmente errado. Totalmente errado. Algum dia esteve. Nós temos que enfiar na cabeça uma coisa. Nós temos que dar efetividade ao cumprimento das leis. Ou temos lei ou não temos lei. Nós temos que parar de brincar que temos democracia, que temos leis. Acho que por uma questão de justiça não vamos nos omitir para que as futuras gerações não nos culpem, é isso? Isso é óbvio, né? Eu estou fazendo isso, estou pregando, estou criando um sistema novo para a advocacia que vai ser julgado no próximo mês agora no Conselho Federal. Auditoria jurídica, a função do advogado, gostaria de ter tempo para dar uma explicação para os colegas e para a sociedade saber a importância que pode ser a auditoria jurídica para a democracia. Olha, você isso aí é uma... Não, eu acho que isso é um tópico que poderia... Para um próximo programa. Próximo programa, porque isso deve ser muito interessante, realmente. Vai ser julgado no próximo mês agora, pelo Conselho Federal. Espero que o Conselho Federal entenda. Já foi aprovado pela Federação Interamericana de Advogados? Entenda não, que ele reconheça que isso é necessário. A minha proposta. Tudo isso que eu fiz, eu investi, eu fiz a instalação em São Paulo, eu paguei com meus próprios recursos tudo isso, sem pedir dinheiro para ninguém. Olha, doutor, finalizou o programa, né? O senhor viu que passou rápido. Demais. Rápido, mas é bom. Falei demais. Não, ficou ótimo. A gente precisa ter... E eu quero aí, agora sim, rasgar uma seda para o senhor. Rasgar uma seda. Eu queria ter... a gente tem vários juristas, vários advogados, mas... Também nessa linha do senhor, eu quero entrevistar vários do senhor milhões de vezes para poder fazer o caminho que a questão de justiça faz aqui, trazendo pessoas como o senhor, né? Instruir, indicar um pouquinho mais de cidadania e que, graças a Deus, tenham o doutor Jaime Vital Rosso, que está aí
cutucando a cabeça ali, um pontinho do cérebro de cada um para poder melhorar a questão da cidadania. Eu tenho orgulho de ter conhecido o senhor desde o Instituto e o brasileiro que conhece, o paulista, o paulistano, tem que ter orgulho de ter o senhor na advocacia também, aqui e lá fora, como já foi feito. Eu quero agradecer a sua entrevista de hoje aqui. Eu que tenho que agradecer essa magnífica oportunidade de dialogar, não só com os colegas aqui presentes, mas com os colegas que assistem esse programa, com a sociedade brasileira, e que a sociedade brasileira tenha um pouco mais de juízo. É porque eu queria que você falasse. A sociedade brasileira tem um pouco mais de juízo. Não é só questão da votação, que reclame mais, que encoste essa gente na parede. Porque, volto a insistir, 30 assistentes para cada vereador em São Paulo e 30 funcionários do IBAMA para fiscalizar o estado de São Paulo inteiro, é uma vergonha. O senhor já está convocado a voltar, não tem mais jeito. Muito obrigado. Doutor Paulo Barbosa, que é aqui da Record, né? Estamos aqui, graças a Deus, poder participar de um bate-papo tão produtivo que o tempo foi muito curto. Né? Realmente foi muito curto. Que curto. aula é essa, né, doutor Paulo? Realmente é um prazer. Prazer mesmo, doutor Jaime. Muito obrigado. E eu desejo sucesso ao seu projeto, doutor. Obrigado. Aquela coisa que eu não é para mim, o projeto é dos advogados. O projeto foi feito para os jovens advogados o nosso projeto. terem possibilidade de encontrar meios para sobreviver. Doutor Jaime, então vamos usar aqui a voz que é o país todo, terminando o programa, rogando ao Conselho Geral, né, o Conselho Federal da Ordem, desculpe, que esse projeto tenha aí seu parecer positivo. Muito né? obrigado. Porque estou rezando muito para isso. Vamos rezar juntos aqui. Vamos aumentar usar a voz essa da Rede Brasil para isso. Muito obrigado. Doutor Jaime, muito obrigado. Obrigado. Né? Bom, Questão de Justiça vai ficando por aqui. Volta na próxima semana com a sua participação. Até a próxima semana.